Um Lugar de Mulher, a egrégora das terças-feiras mais feminina que você já viu aqui pela NGTV. E hoje eu estou aqui com uma conselheira tutelar, que é a Aline Guelzer, e a gente vai falar um pouquinho de como ela conduz essa situação de manter esse equilíbrio no trabalho, que é um trabalho bem complexo, e na vida pessoal. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Vanessa, obrigada. É um prazer estar aqui. Eu sei que nessa cadeira aqui só sentam grandes mulheres, então é um prazer imenso estar aqui. Essa cadeira já trouxe grandes histórias. Então é uma honra tê-la aqui conosco, também contando um pouquinho da tua história. Você se tornou conselheira tutelar há quanto tempo? E primeiro, por quê? Sempre tem uma missão. Tem uma missão aí também? Tem uma missão, com certeza, né? Eu acredito que nada nesse mundo é por acaso, né? Então, tudo tem um propósito, né? Então, a minha história de se tornar conselheira tutelar, o meu pai, na verdade, trabalhou uma vida inteira na assistência social, né? E aí veio essa vontade, né, de continuar. Eu iniciei a minha caminhada na assistência social com 14 anos, né? E desde aí me despertou a vontade pela causa, né? E principalmente pela causa da criança e do adolescente. Então, eu trabalhei por 12 anos na Secretaria Municipal de Assistência Social de Passo Fundo. Fui coordenadora da Proteção Social Básica aqui. E em 2016, eu entendia que precisava fazer algo mais, né? Vou pedir para ti. Isso, deixa o microfone bem pertinho para o pessoal ouvir bem direitinho, porque a história é muito boa. Então, eu passei pelo processo, né, de conselheira, pelo processo de seleção, né, que é um processo árduo, né? As pessoas não têm noção de como que funciona, mas a gente faz uma preparação, tem que apresentar a prova de títulos, né? Prova psiquiátrica, psicológica, uma prova escrita e posterior você vai para a eleição, né? Então não é só eu decido ser, Não. Tem todo um preparo e eu acho muito justo, porque querendo ou não você trabalha com situações vinculadas ao emocional de outras pessoas e ainda crianças, porque quando toca em criança a gente fica muito mexido, né? E você está há quanto tempo neste cargo aqui em Passo Fundo? Eu fui eleita em 2016, fui reeleita em 2020, né? E agora estou em mais uma reeleição, né? Neste processo, eu entrei como primeira suplente, né? Então, eu fiquei afastada por 2 meses, né? Em função de um atestado de um colega, eu assumi. Então, neste momento, estou atuando novamente como conselheira tutelar. E dentro desse ambiente, Aline, tá? Que você trabalha, nós estávamos conversando agora ali na recepção, gente, ela estava resolvendo um problema que eu não posso falar, a gente não pode citar, né, as situações, mas um problema bem complexo, porque não tem hora, né, não tem, deu-se a demanda, você tem que estar lá para sanar, para estar orientando aquele familiar, aquela criança. E aí eu te perguntei, como que você consegue separar essas questões emocionais, de lidar, que nem a situação que tu estava lidando agora há pouco, e não levar para a tua casa, não levar para a tua vida, porque é bem complexo isso, né? Tem que ter um discernimento, um equilíbrio emocional muito grande. É bem importante, assim, eu, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio muito grande, né? Eu conto com meu pai e a minha mãe, que são muito acolhedores e muito parceiros, né? Eu tenho 2 irmãs maravilhosas, né? Tenho os meus sobrinhos, o meu esposo, e eu tenho 3 filhos, né? Então, eu tenho uma rede de apoio que me apoia, né? Te dá uma base para você... Isso. E ajudar outras pessoas, porque querendo ou não é uma ajuda. Sim. Né? E com certeza a terapia, né? Sem a terapia, sem a tua saúde mental estar boa, você não consegue. Tem uma fala minha que eu falo para todas as minhas amigas. Eu falo sempre. Terapia tinha que ser proporcionada pelo governo, assim o mundo ia ser um lugar melhor. Antigamente as pessoas viam a terapia como para louco. Hoje em dia é para sanidade, né? A gente, para se manter na sanidade, no equilíbrio, tem que fazer.
o mundo está bem complexo, né? Com certeza. E a terapia me ajuda muito, né? Eu costumo dizer que eu tenho 3 terapias, na verdade, né? A terapia com a psicóloga, enfim. A dança, que é algo que me fascina, né? Lá na minha casa todo mundo dança, nós fizemos parte de uma Tu é entidade. tradicionalista também. Isso. Qual entidade? Pode falar, não Do tem... CTG Moacir da Morta Fortes, né? Legal. Passo Fundo tem essa raiz muito forte com o CTG, né? Uhum. E o CTG, ele doutrina muito bem as pessoas. Concorda, né? Sim, é um lugar onde vai toda a família, né? Eu costumo dizer que vai todo mundo junto no CTG, né? Então, isso me faz muito bem, né? É um dos lugares também que a gente coloca para fora, né? Aquilo que está sentindo. E a minha família, né? O meu suporte. Então, por isso que eu digo que ser mãe, esposa, conselheira e dançarina é muito bom. Te traz essa força para que você possa estar atuando. E dentro todo esse tempo atuando, se tu pode me responder, tá, Aline? Qual foi o momento que tu realmente, assim, teve momentos que tu disse, meu Deus, que tu se deparou com alguma situação que tu realmente teve que buscar força que tu não tinha para resolver? Eu acho que foram vários, assim, não tem um em específico, né? A gente costuma dizer que a gente acha que as coisas só acontecem em novela. Tem gente querendo falar com a Aline, só não sei onde está meu telefone, meninos. Vocês me alcançam meu telefone? Então tá, a Aline vai respondendo ali que eu vou pegar meu telefone. Tá. E aí, a gente costuma dizer que tem coisas que só acontecem em novela, mas não, acontecem na vida real, né? A gente se depara com situações e as pessoas às vezes me perguntam assim, como que tu consegue lidar com isso na hora? E aí, o que que eu penso, assim, o que que eu sigo, né? Aquela criança, aquele adolescente, só tem eu naquele momento. Ele só pode contar comigo. Então, eu preciso ter força e discernimento. Por mais que por muitas vezes depois você chega em casa, vai pro chuveiro, chora, às vezes fica 2, 3 dias sem dormir, porque você chega em casa e graças a Deus vê que os teus filhos estão bem, né? Então é isso que nos dá força e suporte, e não só para mim, mas acredito que para todos os meus colegas, né? Ótimo. Eu vou ver aqui quem que quer interagir. Afinal de contas, agora a gente abriu o programa, ele também, a gente responde ao vivo. Ai! Né? A Regina Marley Machado da Silva, tá? E Priscila Siqueira dando boa noite. A Marluza Camargo, boa noite. Boa noite. Temos também, a Aline é uma referência de força, justiça e humanidade. Quem falou foi a Priscila, tá? Beijo, Priscila. Beijo, Conhece? Pri. Claro, ela é a professora da minha filha. Olha aí. Uma mulher que deveria um dia vir aqui. Ela faz um trabalho com crianças especiais dentro da sala de aula que é admirável. Convite feito. Admiro muito quem trabalha hoje em dia com crianças especiais. A Priscila, missão, eu acho que é missão. Isso aí. Ela é maravilhosa, maravilhosa. E a Gláucia Ribeiro também. Precisamos de pessoas como você nas demandas que exigem atendimento ágil. Obrigada. Então quer dizer que tu é rápida. Aconteceu. Vou pegar a deixa aqui da Gláucia, né? Beijo, Gláucia. E vou já ir para a pergunta. Então, aconteceu, tu tá à disposição 24 horas por dia? Sim, o conselho, ele é dedicação exclusiva, né? Então, a gente não pode exercer nenhuma outra função, não pode fazer nada fora o conselho tutelar, né? A gente trabalha de segunda a segunda, né? Como eu te falei, a gente tem os plantões, porém tem situações que a gente precisa do colegiado, porque a gente não pode decidir nada sozinho, né? O que é o colegiado? São 5 membros, né? Para decidir a situação mais rápida ali, né? E atuar naquele momento, né? Então, não é uma decisão de uma pessoa? Não. Eu acho muito válido. Não, né? Porque assim, às vezes a pessoa põe uma situação pessoal, interfere no processo de auxílio. Com certeza, com certeza. Por muitas vezes você se depara com algo que aconteceu próximo de você ou de algum familiar e é difícil, né? Você muitas vezes atuar naquele momento. Então, por isso somos em 5, né? E é o colegiado que decide. Então, a gente trabalha 24 horas, porque mesmo que você não esteja de plantão, o colega vai te chamar ali para te auxiliar, né? Entendi. E me diz uma coisa, qual é a idade? É de bebezinho?
Mãezinha grávida é com vocês também? Sim. O bebezinho está na barriguinha, já é o conselho tutelar que tem responsabilidade sobre essa mãezinha? Sim, se a mãe está violando algum direito já deste bebê, Do bebê né? que está na barriguinha também? Sim, se ela está em situação de vulnerabilidade ou não está fazendo o pré-natal, também é papel do conselho tutelar atuar, né? Então, é do ventre da mãe até completar a maioridade. E até que dá? Até 18? Até 18. Isso Ótimo. aí, até 18 anos. Né? A gente costuma dizer que as pessoas têm uma visão do conselho tutelar errônea, né? Porque, assim, acha que é polícia de criança, que é juiz, que é, enfim. Mas não, nós aplicamos a medida protetiva, né? Nós atuamos para proteger e garantir o direito daquela criança e daquele adolescente. Não sei se tu pode falar, tá? Hoje, quantas crianças estão sob os cuidados do Conselho Tutelar aqui? Vocês atendem só Passo Fundo? Sim, nós atendemos só Passo Fundo. Nós temos 2 conselhos tutelares em Passo Fundo, né, hoje. Passo Fundo já comportaria pela população um 3º conselho tutelar, né? Mas isso é uma movimentação que a gente, né, tá tramitando. E a gente tem, então são 10 conselheiros, 5 de cada micro-região. De cada micro-região. Isso. Em torno de 700 casos cada conselheiro. Nossa, é muito? É muito. É muito. E Aonde é divulgado esses dados? É uma pergunta bem importante, assim. A gente não divulga, porque isso é questão de sigilo, né? Então, a gente costuma dizer que a gente faz um trabalho muito importante. Na né? obscuridade. Mas e será que essa falta de divulgar o que está acontecendo para uma pergunta minha, tá? Sim. Uhum. Enfim, será que essa falta de divulgar o que está acontecendo para uma população tomar providências para amenizar e diminuir os números não seria necessário? Sem divulgar a criança, óbvio, né? Mas os números, para que a população possa entender que Passo Fundo deixou de ser uma cidade pequena. Passo Fundo se tornou uma cidade complexa, com números reais de cidade significativos, números significativos. Com né? certeza. A gente costuma dizer que a gente ainda gatinha, né? O Conselho Tutelar, ele tem o estatuto, né? Ele já tem mais de 30 anos, mas a gente ainda gatinha, né? Sim, é muito importante. A gente precisa ocupar esses espaços de mídia, né? E de imprensa para divulgar esses números, sim, né? Porém, a imprensa geralmente só procura, né, quando tem uma polêmica ou algo que vaza aí, que a gente precisa atuar, mas nunca para, como é que eu vou te dizer, para expor o real trabalho do Conselho. Mas é para cobrar, realmente, né? Deixa eu ver se eu entendi. Cada conselheiro de 10, cada um está cuidando de 700 casos. Então, eu sou péssima em matemática. 7.000 casos. Não que seja casos, assim, como é que eu vou te dizer? Complexo. Que a gente atenda todo dia, tá? Tá. Mas a gente tem que acompanhar, né? Todo caso que passa pelo Conselho Tutelar, quando a gente recebe uma denúncia, seja ela uma questão grave, ou seja ela uma solicitação de um atendimento médico ou de uma vaga escolar, a gente precisa acionar a rede do município para que passe a acompanhar, e a gente fica com isso registrado e passa a acompanhar esta família. Agora, faz muito sentido quando tu diz que Passo Fundo já está necessitando de um 3º, né? Sim. Conselho Tutelar, porque eu imagino que essas 10 pessoas estejam sobrecarregadas. Sim, nós muitas vezes a gente se cobra muito isso, né? A gente não consegue fazer o trabalho preventivo, que também é atribuição do Conselho, né? Porque a gente costuma dizer que a gente apaga incêndio, né? Assim, Passo Fundo evoluiu muito, tá? Hoje eu posso dizer que nós temos um judiciário e um Ministério Público muito atuante, né? Então, a gente está evoluindo nesse sentido. Então, os processos estão super ágeis, né? Nada mais justo, né? Sim. Até pela tecnologia. Tudo está mais ágil. A tecnologia vem dar esse suporte tanto para o judiciário quanto para vocês. Então, eu entendo que ajuda, mas eu entendo também que os casos também aumentam com a facilidade desse acesso, né? Sim, e a gente costuma dizer que, porque a gente divulga, então, né, os canais de denúncia, e as pessoas estão se conscientizando mais em denunciar. Porque às vezes as pessoas pensam que o problema é da pessoa que está ali do lado. Não, mas o problema também é teu. Porque é dever de todo mundo proteger a criança e o adolescente.
Né? Uma criança é um ser que ele está suscetível, ele está em desenvolvimento, ele não tem ainda como se governar, seria a palavra. Então, um adulto responsável vendo tem que... E quais são os canais de denúncia? Nós temos o Disque 100, né? Que é um canal aberto, Disque 100. E os telefones do plantão do Conselho Tutelar, né? A sede do Conselho Tutelar, né? As denúncias, elas permanecem em sigilo, né? A pessoa tem esse poder, eu digo, de pedir que seja em sigilo, porque as pessoas, muitas vezes, elas não querem, elas veem um problema, mas elas não querem se envolver. E é um direito delas, Com né? certeza. É um né? direito... Mas só o denunciar já é uma responsabilidade civil feita, né? Com certeza. Ver e não fazer nada, aí eu acho errado. Com certeza. E as pessoas perguntam, tá, mas daí eu preciso ver acontecer. Não. O Conselho Tutelar trabalha com suspeita, né? Então, suspeitou, denuncia. Suspeitou que esteja acontecendo alguma coisa, né? Faz a denúncia. É claro que a gente não vai sair daí, que nem as pessoas dizem, o Conselho veio aqui e tirou. Não. A gente vai entender toda a história, vai acionar a rede, né? E claro que sim, tem casos que a gente precisa aplicar a medida extrema de afastamento, né? Mas isso são casos extremos. Claro. Tem uma movimentação do pessoal aqui querendo falar contigo, então vamos lá, tá? A Dina... Gente, ó, vou errar até o sobrenome. Buenavides. Dina, beijo, boa noite. Dá um oi aí pra Dina. A Dina é a sogra da minha irmã, uma mulher maravilhosa também. A Cândida Bertoncello. Cândida Bertoncello é uma referência. Foi uma referência no nosso município. Ela foi coordenadora da proteção da criança e do adolescente no nosso município por anos. É uma pessoa que foi presidente do Condica, fez um trabalho maravilhoso com o idoso. Hoje ela não mora, mas aqui ela mora em Santa Maria. Tá longe, né? Senão eu já ia dizer, está convidada para o sofá do Lugar de Mulher. Mas ela é uma referência, eu costumo dizer que 50% do que eu sei hoje eu aprendi com a Cândida. Muito obrigada, Cândida. Então, vamos lá. Vou citar todo mundo, tá? Sinara Cordeiro também tá te parabenizando. Colega de dança, pelo que ela tá falando Sinara aqui. é a minha colega de dança, parceira, também é minha terapeuta, né? Todo mundo lá na dança é meu terapeuta. A Edilene Turello, também elogiando muito, muitas vezes nos socorria nos momentos de aflição e sempre disposta a auxiliar. Edilene Turello é uma ex-colega conselheira, né? Eu digo para ela que o Conselho Tutelar perdeu muito, né? Quando ela decidiu, e foi uma decisão dela, é muito importante isso, né? Ela disse que neste momento ela não estava se sentindo apta, né, a dar continuidade nesse trabalho. Isso é muito importante quando a pessoa... a pessoa saber o limite dela. É uma advogada maravilhosa. Hoje ela é presidente na OB, na parte do direito da criança e do adolescente. Em Passo Fundo? Passo Fundo. Então, Edilene, o tem que sofá sentar do aqui. Lugar da Mulher está à disposição. Dá um oizinho para mim lá no WhatsApp e vamos combinar para você vir aqui também, né? O João Otávio, mulher maravilhosa, guerreira, parabéns. O João Otávio é meu filho. Olha, os filhos são, né, queridos, exemplo de mãe, olha aí, ó. E a Silvia Turello, Janine, a Silvia Turello, a Janine Sobrosa, Guarcira, essas aqui a gente já tinha falado. A Silvia Turello é a minha colega, é conselheira tutelar, né, ela tá dando início agora na caminhada do conselho, e é uma guerreira também. Guacira, tu falou Guacira? É Janine Sobrosa, Guacira Severo Gueuser. A Guacira Severo Gueuser é a pessoa mais maravilhosa desse mundo. É a pessoa que eu devo a vida, é a minha mãe. É a tua mãe, eu ia dizer pelo sobrenome, deve ser tua mãe. Beijo pra mãe. Beijo. E se eu sou essa mulher, eu devo tudo a ela. Ela é uma guerreira. E a Eva Vanderly Chaves Miranda também, sempre te agradecendo pelo comprometimento de... Nossa, tu é bem atuante mesmo, Sou. né? A Eva é uma grande colega também, né? Foi minha colega no conselho, né? É suplente nesse mandato. A Eva tem um trabalho imenso na pastoral da criança, sempre teve. Faz um trabalho comunitário, voluntário muito bonito e é uma guerreira e uma ótima conselheira tutelar também. São tantas... o que eu noto aqui conversando contigo, e é tão bom, porque olha só como é legal. Quando eu falo egrégora no início do programa, é sobre isso. Veio a Kika, que veio a Aline, e olha quantas outras mulheres nós acabamos de citar aqui agora, que não são conhecidas. Ninguém sabe o que elas estão fazendo, mas elas estão fazendo e estão fazendo a diferença do mundo. Porque cada detalhe, cada criança que vocês auxiliam,
muda um contexto gigantesco no mundo, porque esse ser vai crescer, essa pessoinha vai vir para o mundo e ele vai fazer a diferença, ou boa ou ruim, né? E quantas pessoas vocês estão conduzindo para que façam a diferença de uma forma positiva, né? Tu sabe que as pessoas cobram muito da gente, assim, vocês não divulgam o que vocês fazem, né? E posso dizer que todas essas pessoas que estão interagindo ali, né, que eu citei, têm o mesmo pensamento que eu, assim. Isso eu aprendi com a minha mãe e com meu pai. Quando a gente estende a mão, a outra não precisa saber o que a gente está fazendo. Então, tem muita gente que pensa em divulgar as ações que fazem, muitas vezes para mídia ou para se promover, né? E quem faz um trabalho voluntário ou, né, como remunerado na assistência social, tanto ela com criança, adolescente, idoso ou família vulnerável, a gente não precisa saber. As pessoas não precisa divulgar, porque vem, né? É importante, claro, com certeza, eu acho que é importante divulgar que tem várias pessoas que fazem, né? Mas a pessoa... Tanto que eu vou fazer uma ação agora. Agora. Veio aqui para mim, tá? Quem tá nos assistindo aí, printa a tela, marca o Instagram da NGTV, marca a Aline, marca eu, Vanessa Pelicioli, e coloca lá. Eu assisti e eu faço a diferença. Eu quero ver vocês. Eu sei que vocês não gostam, né, de expor, mas eu quero expor o movimento que vocês fazem. Porque eu acho que as pessoas que fazem o bem precisam ser vistas para que outras sigam o exemplo, né? Porque às vezes a gente é criticado assim, mas vocês estão investindo naquela família, mas eles não querem. Mas a gente faz a nossa parte. Mas aquela criança que está nessa família vai crescer, vai mudar, vai quebrar a crença limitante familiar e vai fazer a diferença. Com certeza. E onde um faz a diferença, muda um todo. Com certeza, é isso mesmo. Olha aí, ó. Gente, printem a tela, marca o Instagram da NGTV, marca a Aline, marca eu, coloca lá a frase, eu faço a diferença, eu vi as meninas, enfim, escreve o que você quer escrever, porque eu vou conversar com cada uma de vocês e eu acredito que a Aline também, né? Tem mais uma pessoa aqui, deixa eu ver, Ângela Porter. Parabéns, minha sobrinha Aline, é maravilhoso como conselheira tutelar, excelente, extremamente dedicada. A Ângela é minha tia, irmã do meu pai, né? É a irmã mais velha dos 10 irmãos, dos 9 irmãos que meu pai tem. Também é uma guerreira, uma artista plástica de mão cheia. O sofá é seu também. Também gosto de falar muito sobre isso, né? Sobre criatividade. Beijo, Mais amo um você. aqui Carlos, os homens também, ó. Carlos Alberto Ferraz. Aline, grande conselheira tutelar, qual tenho sempre o prazer em trabalhar com ela. Forte abraço, Ferraz. Oficial de Justiça da Vara da Infância e da Juventude de Passo Fundo. Ferraz faz um trabalho diferenciado em Passo Fundo. Ele não é só um oficial de justiça. Ele é uma pessoa, um ser humano maravilhoso, né? Ele é muito atuante. Eu digo para ele que ele é diferenciado porque ele não é aquele oficial que vai lá para oficiar e não acha e vira as costas e vai. O que o oficial de justiça faz? Ele cumpre os mandatos judiciais, né, na verdade. Ele vai lá no lugar do juiz determinar o que o juiz pediu, o que o juiz deliberou, né? Então, por diversas vezes, o Ferraz foi oficial de justiça em questões de acolhimento. Entendi. Né? Como dá para falar? Eu vou perguntar, Sim. Se não dá para falar, tudo bem. Quando chega ao ponto de uma criança ter que ser retirada dessa família, como que funciona? Para onde essa criança vai? Não o local, mas ela vai para uma casa de acolhimento, receber todo o suporte de saúde, emocional. Como que é essa transição? Se tu pode explicar para nós um pouquinho? Sim. Como é que funciona? A gente costuma dizer que quando tem uma violação de direito extremo, né, que a gente chama, que vai para a CTI, né, comparando assim, que precisa aplicar uma medida extrema de afastamento, que para mim é a pior medida que existe, né? Afastar a criança do seu núcleo familiar, né? Antes de fazer isso, a gente tem uma caminhada a percorrer, né? Precisa realmente acionar todos os familiares, né? Para ter a certeza de que, de fato, ninguém mais pode cuidar daquela criança. Isso é muito doído, né? E aí a gente precisa fazer um acolhimento, né? Faz um acolhimento, hoje Passo Fundo tem 2 casas de acolhimento e o programa de família acolhedora,
que a gente precisa divulgar esse programa também, que são famílias habilitadas, que passam por uma habilitação, que acolhem essas crianças por um determinado tempo. Quantas famílias tem fazendo isso em Passo Fundo? Hoje nós temos, eu não vou saber te dizer um número exato, assim, mas a gente tem muito poucas, deve ter 3, 4, se tiver 5. É muito pouco. Uhum. A gente já está no fim, mas eu acho tão importante você explicar. Se você deseja ser uma família acolhedora, quais são os... Primeiro, eu nem sabia que existia isso. Segundo, né? Se você deseja ser uma família acolhedora, quais são os passos que tem que cumprir, aonde que tem que procurar entender para passar pelo processo, né? Para ser apto. Hoje nós temos no município, é um programa que é referência no nosso município, né? O nosso município capacita outros municípios, né? É um programa que veio em 2013, né? E nós temos uma equipe técnica hoje que fica na SENCAS, que é na Secretaria de Assistência Social. Temos assistente social e psicóloga. Você só tem que ter o desejo de acolher, né? E cuidar, claro, que vai passar por um processo de habilitação. É uma responsabilidade. Isso, vai passar pela psicóloga, pelo assistente social, vai ser habilitado, né? Pelo judiciário, enfim, né? E vai acolher essas crianças, né? E as pessoas dizem, ai, mas depois... Porque é só por um determinado tempo, né? Você não tem... O principal quesito é que você não pode adotar, não pode estar na fila de adoção ou ter interesse de adotar, né? Mas e depois eu devolvo, Aline, sim. Porque você vai entender nesse processo, e essa criança pode ficar até 2 anos, né? Acolhida por você, que você fez parte e você fez a diferença naquela criança. É uma missão muito linda. Né? E você vai conseguir, sim, fazer o desapego de passar aquela criança, seja ela para retornar ao seu núcleo familiar, ou seja ela para uma adoção. E você vai sempre fazer parte da vida daquela criança. E, com certeza, você vai vincular com aquela família e vai continuar fazendo parte da vida daquela criança. Olha que interessante, olha, saber disso. Mais uma pergunta agora, eu já deveria ter acabado, mas é que eu tenho uma pergunta que está aqui, eu preciso fazer. Quanto % dessas crianças que, infelizmente, são retiradas dos seus lares, enfim, existe também essa porcentagem, vão para adoção e são adotadas? Existem muitas crianças sendo adotadas em Passo Fundo? Existe, na verdade, como eu te falei, assim, hoje nós temos uma rede bem atuante no município, né? Em tudo, assim, na saúde, na assistência, na educação, no Ministério Público e no Judiciário. Tá? Então, as crianças que estão indo para a adoção, elas estão bem rápido sendo adotadas, né? Então, existe uma demanda grande. Sim, sim. Hoje, porque o cadastro ele é nacional, né? Ele não é mais por região. Não é só por aqui. Não, então, não. Essa criança pode ser adotada no Brasil inteiro. Mas, infelizmente, ainda nós temos uma questão de adoção tardia. E hoje a gente tem no município de Passo Fundo ainda crianças e adolescentes que estão no processo de adoção e que ainda não conseguiram uma família. Por causa da idade. Sim. Tem preferência por bebês, né, mais jovens. Que rica informação. São informações necessárias para a gente trazer para a vida e pensar. O que eu posso contribuir, o que eu posso mudar, o que eu posso auxiliar para melhorar esse contexto e automaticamente se as coisas melhorem num espaço, melhoram num todo, né? Com certeza. Eu sempre peço para minha convidada deixar uma mensagem bem rapidinho para quem está nos vendo aí, tá? Bem rapidinha, coisa assim de menos de 1 minuto. Então, deixe a sua mensagem, porque vai ficar gravado, vai ficar no YouTube, vai ficar para a posteridade, né? Algo que tu queira comunicar a quem está aí nos vendo. Eu acho que puxar o gancho, né, que tu fez ali, faça a diferença na vida de uma pessoa, né? Faça a diferença na vida de uma criança. É para isso que nós estamos aqui. Estamos nessa vida terrena para fazer a diferença. Então, faça você a diferença, com certeza. Perfeito. Gratidão, Aline, pela sua presença. Vou falar também, senão aqui o Dani fica brabo comigo, que ele já está me olhando ali de cantinho. Da Helena, da Só Flores. A Helena, ela fica na Rua General Canabarro. Não mudou? É esse o endereço? Mudou. Qual que é o endereço dela, Dani? Atrás. Capitão Eleutério, número 44. Gente, ela tem cada coisa linda, inclusive essa florzinha aqui que vocês estão vendo é lá da Helena da Só Flores. Quando for lá, pede o desconto da NGTV,
que você viu e quer um descontinho. Então, eu estou finalizando. Gratidão pela presença, tá, Aline? Até, gente, terça que vem. Obrigada.